Então vamos lá? Bom, esse programa aqui tá ficando cada vez mais complicado. Giro da Bolsa, programa semanal com as maiores notícias aí. Por favor, Raul, começa do jeito certo. Maiores notícias, mercado financeiro, semana e tal. E hoje o quê? Baguncinha. Hoje o programa aqui tá sensacional. A gente começa já diretão do nosso querido índice Bovespa, que fechou a semana valendo aí Tá desmotivado, 176. Eu não aguento mais isso. Cai 2%, sobe 1%. Cai 2%, sobe... Ninguém aguenta mais isso. 0,81% de queda na semana aí. O ETF, a VP11, cadelinha aí do Ibovespa, caiu 2,32%. Não é cadela, não. Caiu 2,32% na semana. Tá pior que o Bovespa, R$ 122,29. Por quê? Porque tem banco, tá cheio de banco, ninguém quer saber de banco, do banco dando prejuízo, caralho, asa, tudo errado aí. Então a gente vai te contar aqui o que aconteceu nessa semana, que mexeu com os mercados, alta no petróleo, que voltou a assustar os investidores, movimentação turbulenta lá em Brasília, situação delicada do ex-presidente Bolsonaro, mas a gente começa falando daquela que vai ser a maior delação da história da nossa república. Isso porque ele não vai ter coragem de denunciar ninguém que importa, né? Porque a gente sabe que o bicho não é bobo não, também. É burro, mas não baba. Depois da descoberta das fraudes no Banco Master, né, e da prisão do banqueiro Daniel Vorcaro aí, parece que tá tudo preparado para ele começar a falar o que sabe. E isso aí pode acabar sendo explosivo pros três poderes, porque tem um pessoalzinho envolvido. Tem muita autoridade do Congresso, tem gente no governo, no judiciário não tem. Não tem, não. No judiciário não tem, jamais porque teria. de rabo preso no judiciário não tem ninguém. É tudo com rabo solto, tudo tranquilo. E nessa semana, o Vorcaro já foi transferido aí do presídio para uma cela na Superintendência da Polícia Federal, a mesma que o Bolsonaro tinha ficado quando foi preso pelo Moraes, né? E aí já tem muita gente falando que esse foi o primeiro movimento para começar a delação, até porque a defesa do Vorcaro chegou a pedir lá no STF para fazer uma delação conjunta, inédita, com a participação não só da Polícia Federal, mas com a PGR, juntinha ali. Que é isso, cara? Eu até falo, mas eu quero a PGR do meu ladinho. Mas que é isso, cara? A PGR junto na delação? Rapaz, cuidado, viu? Se eu fosse a PGR, eu não caía nessa armadilha, não. Se me chamar pra fazer uma delação do lado do Vorcaro, eu não sei se eu vou, não. Será que o Vorcaro, ele podia delatar as primas, né? Podia delatar as primas também, falar, ó, essa daqui recebeu dinheiro e não declarou pro IR. Por que será que esse pessoal pagou ITCMD dessas doações aí? 4 milhões do apartamento. É muita coisa, tem que pagar, ué. É muito dinheiro. E isso aconteceu depois do Vorcaro assinar um acordo de sigilo, tudo no sigilo, que já era o começo da negociação para virar delator. O fato é que o governo já decidiu se afastar do STF para evitar um desgaste maior com o caso Master e tá fazendo de tudo para blindar o executivo numa possível delação aí. Até porque o momento não é muito bom pro Lula. Mas será que o Lula tem alguma coisa com o Vorcaro? Até agora não saiu nada? Acho que não sei. Acho também que não, né? Não é muita cara dele, não. O esquema de do Lula, um trem mais voltar pra pedalinho, negócio. Isso daqui tá muito refinado. Um esqueminha mais de fundo de quintal. É um iate gostoso sem declarar. Um iate gostoso, um negócio tranquilo, um vinhozinho bacana, né? Um Petrus, um negócio. Não tem. O Vorcaro não tem um refino do que é exigido ali pelos amigos. E não fala companheiro, não chama ninguém de companheiro. Isso estraga também, né? Porque, pô, companheiro é companheiro, fé da p, é fé da p. Companheiro é companheiro. Então a imagem dele já tá desgastada aí por conta da relação do filho dele, o Lulinha, com o careca do INSS. Quando tem um careca e um filho de presidente, sempre dá problema. E aí saiu matéria nessa semana falando que ele recebia 300 mil por mês do lobista, que é apontado como principal operador aí das fraudes nas aposentadorias. Caramba, cara, corrupção barata, né? 300 mil por mês pra você fazer uma fraude desse tamanho, eu tenho interesse. Me bota na fila aí, que negócio baratinho, né? A gente junta aqui a vaquinha do canal, a gente faz esse pix. 300 mil, quanto foi o tamanho do rombo lá? Ah, foi muitos bilhões. Era bilhões, cara. Que isso, podia cobrar melhor. Além de tudo, além de ser ainda é burro. E esse é o lobista. Pelo amor de Deus. E a Polícia Federal fez um relatório dizendo que a mudança do Lulinha pra Europa pode ter sido uma manobra pra tentar fugir da justiça. Será? Não, que é isso? A defesa disse que ele vai voltar pro Brasil quando for chamado pelo ministro André Mendonça, que no início da semana tinha mandado colocar uma tornozeleira eletrônica na deputada Gorete Pereira, do MDB, acusada de comprar um apartamento de 4 milhões e um carro de luxo com dinheiro desviado dos aposentados e pensionistas. Rapaz, mas nunca é uma corrupção que vira um trem legal, é uma bregueira danada. Carro de luxo, uma bregueira, brega demais. Podia comprar uma fazendinha, um negócio, mas não compra uma propriedade pra gerar um O retorno. povo não sabe investir. Podia investir no CDB. O André Mendonça também prorrogou e aquele inquérito que apura as fraudes aí no Banco Master e desfez uma decisão anterior do Dias Toffoli, mandando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolver os dados sigilosos do Daniel Vorcaro para a Polícia Federal e para a CPI do INSS. Lembrando que tá rolando essa treta entre as CPIs e o Supremo Tribunal Federal aí por causa de algumas decisões isoladas do ministro, que ficou mais evidente aí depois do Gilmar Mendes barrar a quebra de sigilo daquele fundo ligado ao Master que tinha comprado lá em 2021 a participação da empresa da família do Dias Toffoli naquele resort no Paraná, o tal do
Itaiaiá, né? O André Esteves já disse que lá é bom pra visitar, mas é ruim pra fazer negócio. E pra piorar toda essa situação aí, mais uma empresa do Grupo Master foi liquidada do Banco Central. Dessa vez, o Banco Master Múltiplo S.A., que era mais focado em operações de crédito. E essa liquidação ajuda os reguladores a encerrar as tentativas de recuperação da empresa e manter o bloqueio de bens dos donos. A investigação desse caso aí, complexo do Banco Master, mostra que o Vocaro lucrou mais de 440 milhões na operação com esses fundos da gestora Reag, que também foi liquidada pelo Banco Central. Isso é outra notícia falando que a CPI do crime organizado obteve dados do COAF mostrando que o único fundo da Reag recebeu R$ 1 bilhão de várias empresas usadas pelo PCC para lavar dinheiro aí. Muito bom, parabéns. É a mistura do Brasil com o Egito, é o PCC com o Vocaro. E para fechar esse caso, lá na Câmara dos Deputados, nossos excrementíssimos parlamentares decidiram adiar a votação do projeto de lei chamado PL da Resolução Bancária, que cria novas regras para uso do dinheiro público para socorrer bancos em crises. E é bom dizer que isso aqui precisa passar o quanto antes, né? Até tá para dar mais segurança para os bancos tradicionais aí que estão sustentando o FGC. Precisa resolver, precisa moralizar esse país aqui. Vindo um pouco para a economia, né, o que realmente interessa aqui, investidores, né? A gente teve uma semana de altos e baixos para o Ibovespa, que fechou aos 176.200 pontos com quase 1% de queda. As bolsas americanas caindo ainda mais forte e o dólar aí na casa dos 5,30 e as criptomoedas também seguindo na tendência e afundando um pouquinho mais. As bolsas até tinham começado a semana subindo, mas depois veio aquela decisão de juros aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, e o caldo azedou de vez. Se bem que não, né? Que caldo azedo é até bom. Caldo amargou, porque aqui as coisas saíram como planejado pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, com a taxa Selic caindo pela primeira vez em quase 2 anos seguidos, viu, Cazé? Saindo de 15 para 14,75. Eu fiz até um vídeo aqui falando sobre isso, mostrando todos os impactos para a economia, para o setor, melhores oportunidades, dinheiro, coisa errada, Vocaro, Peleleca. Mas a verdade é que o nosso mercado acabou sentindo o peso das notícias que vieram lá de fora, porque nos Estados Unidos o movimento foi o contrário. O Banco Central deles acabou mantendo o juro entre 3,5% e 3,75% ao ano. Mas o presidente lá, o Jerome Powell, que já tá no finzinho do mandato, deu um recado duro pro mercado, falando que, além de ter que segurar os juros, pode ser necessário voltar a subir a taxa. E isso foi muito mal recebido pelos investidores. Ficaram tristinhos, porque mostra uma preocupação séria do Banco Central com os impactos da guerra no Irã, na economia global. Quem diria, né, que explodir países é uma coisa que é cara para a economia. A situação continua sendo muito instável lá no Estreito de Hormuz, que continua praticamente fechado depois do Irã voltar a atacar navios e até refinarias em pelo menos 3 países: Kuwait, Catar e Arábia Saudita. Eu precisava urgente que essa guerra parasse, que eu tenho uma viagem para a China para ir e vou ter que descer por lá. Eu e o Casimiro vamos ter que parar lá em Dubai. Tô preocupado com isso aí, viu? Eu também. Eu não tô gostando disso, Logo não. na minha vez, cara. E os dados do tráfego marítimo mostraram que só 16 navios passaram pelo Estreito de Hormuz nas últimas 3 semanas. Isso aí significa que 1/5 de todo o petróleo do mundo continua represado no Golfo Pérsico aí, sem poder sair para abastecer os países. Isso está fazendo governos se unirem para tentar reabrir o canal. Entre eles, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, até o Japão. Porque o maior medo é que esse fechamento cause aí uma crise braba, né, no petróleo aí, né, o delas. Isso. E risco de inflação também, Muito risco de inflação. que está sendo considerado alto até pelo Banco Central americano. O petróleo Brent voltou a disparar nessa semana, chegou a $115 o barril, o que não acontecia há 4 anos, desde abril de 2022, lá na ressaca do Covid ali. E se por um lado tudo isso está sendo uma resposta aos ataques de Israel, que continuam acontecendo no Líbano e no Irã, causando baixas importantes aí no alto escalão do governo iraniano, por outro lado isso também está afetando as relações e até a agenda do Trump com o governo chinês, porque ele pode acabar tendo que cancelar uma visita na China por causa do fechamento do Estreito de Hormuz. E aqui na América Latina, o Trump disse que pode flexibilizar as sanções impostas à Venezuela para tentar segurar a disparada do petróleo. Ele também engrossou o discurso sobre Cuba, falando que os Estados Unidos estão prontos para agir e que vai ser uma honra assumir o país. Bom, brigar com Cuba é fácil. Isso aí eu quero ver você brigar com a China, rapaz. Eu queria bolas. Cadê as bolas do Trump? Cadê os ovos? Põe os ovos do Trump aqui. E eu tô louco pra ir lá em Cuba, cara. Ver lá como é que tá as coisas. E aqui no Brasil, essa alta do petróleo fez os caminhoneiros ameaçarem entrar em greve mais uma vez. Eles estão reclamando que o preço do diesel subiu até 20% na bomba e que isso encarece mais. Foi 25% o preço do frete. Mas na sexta-feira eles acabaram desistindo da greve. Pelo menos por enquanto. Depois do Lula assinar uma medida provisória que endurece as regras do frete, o que dá um pouco mais de proteção pros caminhoneiros. Tem que endurecer mesmo. Porque os caminhoneiros tá num desespero danado. Você imagina você fechar uma rota aqui, vou fazer um Goiás-Bahia. No dia seguinte, tá um preço, você sobe no acordo no outro dia, 25% de aumento na bomba. É muito pior. Mas o fato é que toda essa bagunça aí, crise política, guerra no Irã, dono de posto, bicheiro, juros nos Estados Unidos, petróleo, inflação, tudo isso vai continuar fazendo o preço no mercado aí. A gente tem ações subindo, ação descendo, mas o que eu te dou de conselho na vida? Tem coisa que nunca muda. Boas empresas brasileiras, boas empresas americanas, boas empresas chinesas, bons postos de gasolina vão sempre dar retorno. Se você quiser aprender a investir comigo no Brasil e no mundo, o que eu te recomendo? AUVP.
AUVP. AUVP.com.br. Esse ano, inclusive, com cartões de crédito próprio, começando aí. 2 cartões na bandeira Master. A gente já tem o AUVPzinho Black lá. Vamos ter o Black bombadão, com o nosso próprio design. Vamos ter agora também um cartão Platinum. Talvez. Será? Cartão Platinum, que a gente vai liberar pra AUVP. Pra você que é mais quebrado, vai ter um cartão Platinum. Não fala assim também. da nossa audiência. É O liso, povo né? quebrado, isso é liso, Tem uma pô. galera lisa. É liso, tá jogando Série C. Pra você que tá jogando Série C, vai rolar um cartãozinho legal. Nós acreditamos em você. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá e a gente vai liberar esse cartão pra você, e o cartão bonito. Eu quero fazer o cartão de pobre mais bonito desse país. Parecer que você é rico antes de ser, pra você já ir sentindo, né, aquele clima gostoso. Você para de falar isso, que a galera vai pedir cartãozinho de metal. Pra pobre? Pra pobre, lógico. É feio e brega. Não é Eu nada. não acho bonito. Você acha bonito? Eu queria um, eu sou pobre. É pobre da onde, cara? Você cria vergonha na sua cara. Pobre é o diabo, Liso. rapaz. E aí a gente entra aqui pras rapidinhas, Casimiro. Eu queria saber o seguinte, sexta-feira, 19h55, se você puder me poupar, falar o que é uma rapidinha, mas assim, com um rápido tempo. Uma rapidinha é aquela coisa que todo torcedor do Vila Nova pode fazer, né? Pelo menos pra ter alguma alegria na vida. Até porque Se fosse do Goiás, era broxa. Mas é porque, assim, um time que tem um patrocínio, Raul, de um, né? Não sei se você já viu, mas o Vila Nova é patrocinado pela... Vila Nova é patrocinado somente por empresas sérias e éticas, né? E aí tem um novo patrocínio que tá gerando determinada confusão, que é a Fatal Fans. Fatal Model. Não é a Fatal Model. Você tá com uma confusão. Tá vendo? Ah. É sabor Fatal Model. Porque o Fatal Fans é só online. Não é pra você... É, piorou. O time é tudo punha. Não, pera aí. Não tem como ser brocha da punha. Até pior. Tem como, torcedor do Goiás consegue. Pelo menos é campeão goiano, né? É, você vê que já parece brochada. Parece que vai subir pra Série A, nunca sobe. É brochada. É só expectativa, pô. Aí é Dá Vila aquela Nova. bombada, parece que vai. Dá uma bombada, parece que vai, mas... Ih, ficou pano que vem. Agora o Vila Nova tá ali. Ó, tá jogando Série A? Não tá. Mas na B tá legal. Rapidinho não é nada disso, não. Rapidinho é uma coisa bacana pra você fazer aí num programa. Que é Não, você lá ele. separar as notícias irrelevantes das relevantes. A holding Itaú S.A., lucrou 4,4 bilhões de reais no quarto trimestre de 2025, mostrando que o Barça é um mão de alface. E vendeu a empresa já faz anos e a empresa só cresce desde que ele saiu. Com alta de 21% na comparação com o mesmo período do ano passado. Brincadeira, é o senhor Barça aí, pelo amor de Deus. Grande Barça, referência, maravilhoso. Grande referência aí do negócio. Mas é realmente que ele vendeu a ação e parece que ele que estava atrasando, porque a Itaúsa nunca saiu do lugar, ele vendeu e começou a subir. A empresa também aprovou um pagamento de 1,3 bilhão de juros sobre capital próprio para os acionistas. E ele saiu porque não estava pagando dividendo. Agora até para isso deu a empresa fazer. E uma bonificação de 2% no valor de R$ 11,37 por ação. Que isso, hein, cara? Já a Sabesp, que está enfrentando um julgamento no STF contra o processo de privatização feito em julho de 2024, teve um lucro líquido de 1,9 bilhão no quarto trimestre. É uma maravilha, né? Eu ganhei tanto dinheiro com Sabesp que eu não sei nem onde eu enfio, mas é 1,02% de alta nas ações Sabesp para R$ 148,50. Itaúsa que é o 2,31%. E o volume de negociação na Bolsa B3 aí, né, a Bolsa Brasileira, somou 39 bilhões em fevereiro, com alta de 52% na base de uma mixaria, né? O aumento foi impulsionado principalmente pelo forte fluxo de capital estrangeiro que migrou para o Brasil no início de 2026, num movimento que acabou se arrefecendo aí nesse mês de março devido aos efeitos da guerra no Irã. E o novo ministro da Fazenda, o advogado Dario Durigan, foi oficialmente nomeado para o cargo na última sexta-feira. Ele era o número 2 do ministério, considerado de confiança pelo Fernando Haddad, e aproveitou a última semana para se despedir dos colegas do partido e dos presidentes da Câmara e do Senado e finalmente anunciar a candidatura ao governo do estado de São Paulo. Maravilhoso. Ei, grande Andrade. Será que vai ganhar? O que você acha? Eu acho que não tem nenhuma chance. Como é que tá o bolão? Ele já falou até no discurso, ele falou, a gente pode até perder essa eleição, mas não será uma derrota política. Acho que ele já tá até jogando a toalha. Se o Andrade perder feio, é um mau sinal pro governo, hein? E o BNDES fechou 2025 com um lucro líquido recorrente de 15,2 bilhões e um crescimento de 15% na comparação com o ano de 2024. Destaque para a aprovação de crédito para a indústria, que subiu 215% nos Aí é últimos bom. 3 anos. Primeira coisa que esse partido fez que presta na vida, olha que maravilha, superando a marca de 70 bilhões de reais. Cara, isso é bom, cara. O Haddad, a gente vai até chamar pelo nome. O Haddad foi uma maravilha pro BNDES. Foi. Obrigado, Haddad. Obrigado, Haddad. Você A foi inadimplência. legal. Primeira vez, né? Tem que elogiar. Tem que elogiar. Tem que elogiar. Acho que a gente nunca elogiou o Haddad aqui. É a Nunca. primeira vez. Mas também nunca falamos mal. Aí tá mentindo também. O Brasil registrou também o maior abate de bovinos da história pelo segundo ano consecutivo, alcançando a marca de 43 milhões de cabeças em 2025. O aumento de 8,2% foi puxado pela maior oferta de fêmeas e pelo aumento da produção em 26 estados. Sabe por que isso acontece? Porque o leite tá barato e, ao mesmo tempo, não tá compensando pro cara. Ele tá vendo ali na conta falando, não quero ter esse tanto de bezerro. Por quê? Porque o insumo aumentou. O preço da soja aumentou demais. O insumo aumentou pra ele dar de comida, como o gado confinado, né? Você gera ali, o cara tá pagando mais caro. Ele falou, pô, isso aí pra mim não vai compensar. Então ele tá abatendo pra ter menos custo corrente do bezerro aqui. Agora, ano que vem, como é que fica a carne, né? Isso é uma
sinal, mau sinal. Inadimplência no água aumentando e esse tanto de abate de fêmea é mau sinal. Abate de fêmea é sempre mau sinal. A Receita Federal divulgou as novas regras e o cronograma para a declaração do Imposto de Renda de 2026. O prazo para acertar as contas com o leão começa no dia 23 de março e vai até 23h59 do dia 29 de maio. Lembrando que você que é aluno da UVP teve a atualização do módulo, vai ter na verdade, a atualização do módulo que você deve receber até o dia 15 de abril. Deve receber aí, a gente já tá gravando a atualização, né? Vai chegar para vocês em breve, tá bom? E o Congresso Nacional promulgou o acordo comercial aí firmado entre Mercosul e União das Europa. A expectativa é de que depois de 30 anos de negociação, o que é isso? As primeiras regras que reduzem ou zeram os impostos entre os dois blocos começam a valer no mês de maio. Rapaz do céu, eu tinha 2 anos e estava negociando. E uma semana aí depois de ser internado com um quadro de broncopneumonia, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a UTI e foi transferido para uma unidade semi-intensiva para continuar o tratamento no Hospital Particular de Brasília. Os problemas de saúde aí do presidente fizeram a defesa e vários deputados voltarem a pedir a prisão domiciliar, que vem sendo recorrentemente negada pelo STF. Vai acabar liberando, só parar de pedir que eles liberam, porque se você ficar pedindo toda hora, não libera. Xandão até pediu dessa vez um parecer lá da PGR, acho que vai liberar. E para fechar o programa, A gente traz o quê? notícias realmente relevantes. O Neymar não tá fazendo nada no Santos? Nada. Por que você diz isso? Nada. Realmente nada. Inclusive não foi escalado pra jogar a seleção, né? Pronto, essa é a Ele notícia. não vai ser escalado? Não foi convocado para os últimos amistosos antes da última lista da Copa. Mas se era só botar ele no banco pra dar aquela moral pra galera, ele é bom de resenha, jogador antigo. Porque se uma coisa dessa aí, ele arrasta 15 meninas ali pra dentro, faz a alegria do pessoal, Acho que come na por mesa. isso que não é bom. Mas isso é bom, cara. Ó, esses cara, toda vez que respeita mesmo esse confinamento, nunca ganha a Copa. Os outros caras que saía, comia o pessoal, a gente virava manchete, quebrou o confinamento, sabe o que, ia lá ganhava a Copa. Agora, desde que a gente começou com essa, jogador padrão faz merda, chega bêbado de ressaca pra treinar. É isso que a gente precisa. Joga uma bolinha dali, igual o Ronaldo, arruma uma confusão, um negócio errado, com travesti. Isso aí que era Copa do Mundo.